Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer. Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer. Acredito que todos já cantaram essa música quando estavam no pré, no primário aí, no colégio, na sua infância. Então, nós estamos agora entrando no mês de outubro e no dia 12 é o dia que se comemora aí o Dia das Crianças. E então a gente está voltando com mais esse tema aqui no nosso canal. Para quem não sabe, a gente já teve um programa Luz para o Meu Caminho, Ser como Criança. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link disponível no final desse vídeo. E é nesse clima totalmente alegre e infantil que a gente começa o nosso programa. Roda a vinheta. Somente a tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra sempre me mostra a verdade, o caminho que eu devo seguir. Bom, estamos de volta com mais um programa Luz para o Meu Caminho. E antes da gente iniciar o nosso vídeo, como sempre, eu não posso deixar de falar para todos que se você é novo aqui no canal, então que você possa fazer parte desse time. Se inscreva aí, clica nesse botão vermelho que está aparecendo aí na tela e vem fazer parte desse time e nos ajudar aí a sempre nos motivar, para que nós possamos sempre estar colocando vídeo aqui de qualidade, um conteúdo para todos vocês. E se você já é inscrito desse canal, receba o meu agradecimento e eu peço que não deixe de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, curta, se você já está gostando desse tema. E é isso aí. Então, agora, sem mais demoras, roda o VT. Curiosidades. Confira algumas características principais das crianças de 0 a 6 anos. Conhecendo um pouco mais sobre a sua personalidade e comportamento, fica mais fácil ensiná-las a fazer sempre o que é certo. As mudanças que ocorrem na criança acontecem de forma gradual e vão se superpondo. Cada criança se desenvolve de forma particular. Não devemos antecipar as etapas do desenvolvimento, mas precisamos dar estímulos para que a criança se desenvolva. A aprendizagem nesta idade se faz através dos sentidos. Aos poucos, a criança vai melhorando sua capacidade de atenção e concentração e aumenta a interação com quem a rodeia. A criança manifesta comportamentos de imitação. Imitam as atitudes dos adultos com quem convive. A criança é curiosa e gosta de explorar o que a rodeia. Ela é também investigadora e usa muito a imaginação. Nessa idade, as crianças compreendem ordem simples. A criança é sensível à aprovação e desaprovação dos adultos. Ela precisa de muito afeto e aprovação. Seu equilíbrio e coordenação aumentam à medida que se desenvolve. A criança gosta muito de ouvir histórias. Toda criança aprende brincando. A criança precisa aprender a lidar com suas emoções. Daí a necessidade de pais e professores estarem atentos para ensiná-la com amor e firmeza. A memória e a observação dos detalhes de objetos vão se desenvolvendo aos poucos na criança. A criança é egocêntrica e, sendo ensinada, aos poucos aprende a conviver e repartir. Converse normalmente com a criança para que ela aprenda a falar. Incentive-o a falar correto e não imite o jeito infantil de falar.
O melhor período para que a criança aprenda a palavra de Deus é este, de 0 a 6 anos. Com 5 anos, o seu caráter já está formado. O seu coração é puro, simples e pronto para ouvir histórias bíblicas e aprender princípios que a levarão em uma vida íntegra diante de Deus. Então a gente viu aí nas curiosidades que é muito importante que os pais estejam atentos a cada processo, né, a cada fase, a cada etapa do crescimento, do desenvolvimento do seu filho. E sempre é bom que os pais deem atenção e sempre se preocupem, né, em ensinar uma boa índole, uma boa conduta, para que a sua criança lá no futuro se torne um adulto responsável e um pai de família, né, e um homem de Deus, uma pessoa direita aqui na face da terra. Então, tem até um versículo, né, que fala na palavra de Deus: educa e ensina a criança no caminho que deve andar, porque depois de velho não se desviará dele. Então é importante que você é pai, você que é mãe, se preocupe mais em ensinar o caminho correto para o seu filho. E a gente vai ver nesse programa que, assim como o ser humano, né, ele se inicia de pequenininho, de recém-nascido, e depois ele começa a se desenvolver, ele começa a aprender o dom da fala, a escutar, a sentir o cheiro, a tocar nas coisas, né, a sentir o gosto do alimento e a começar a andar, começar a fazer as suas atividades. Então a gente vê que tem um processo nesse desenvolvimento, nesse crescimento do ser humano. E no lado espiritual é a mesma coisa. A gente vai ver aqui que a vida espiritual do cristão, aquele que aceitou a Jesus, ele vem como um bebê. A palavra de Deus até está escrito, né? O Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse para Nicodemos, que era um chefe importante, né? Um homem da lei, e ele foi numa noite ter com Jesus. E ele reconheceu que Jesus era mestre, e Jesus falou para ele que era preciso nascer de novo para herdar o reino dos céus. Então a gente vê que o cristão, mesmo sendo adulto, né, mas na vida espiritual ele precisa vir a nascer da água e do Espírito, como está escrito na palavra de Deus. Então na vida espiritual é a mesma coisa, a gente nasce, a gente começa a falar, começa a andar da mesma forma, para se tornar cada vez mais um cristão com conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento a gente não adquire da noite para o dia, mas tem até um versículo que fala: conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. Então a gente vê que é constante, né, o conhecimento do cristão. O crescimento espiritual é o amadurecimento que acontece ao longo da vida com Jesus. Com o tempo, cada cristão vai aprofundando o seu relacionamento com Jesus e a sua vida vai mudando. O crescimento espiritual, ele não é como o nosso corpo físico, que vai chegar a uma etapa, né, uma fase que ele vai parar de crescer. Então a gente vê que a vida espiritual, o crescimento espiritual, ele é contínuo, ele continua, né, a cada dia. Então o crescimento espiritual na vida do cristão, ele está sempre em desenvolvimento. Para entendermos melhor, vamos comparar o crescimento espiritual a uma árvore e vamos seguir com algumas referências nesse sentido. Então vamos ver o primeiro tópico? O primeiro tópico diz assim: começa como uma semente. E a referência bíblica para esse tópico a gente vai ver que está em Mateus, capítulo 13 e o versículo 23, que diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então a gente viu nesse versículo que é necessário o nascimento, né? Então, como a árvore ela se inicia a sua vida, né?
a sua vida biológica com uma semente. Então o cristão é da mesma forma. A palavra de Deus, ela é esta semente. Jesus, quando ele, nesse capítulo que a gente leu aqui, esse versículo, conta a história da parábola do semeador. Então Jesus, ele fez uma comparação com aquela pessoa que ouve e compreende sendo uma boa terra. E a palavra de Deus é a semente que caiu nesse coração que é uma boa terra e germinou e produziu. Diz aqui que produziu muitos frutos, né? Então a gente vê que o cristão, ele foi uma boa terra, né? E a palavra de Deus caiu no coração dessa pessoa e ela se tornou cristã, né? Ou seja, seguidor de Cristo. Vamos ver o segundo tópico? O segundo tópico está escrito: é frágil de início. Então vamos ver esse tópico com a seguinte referência. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 8, que diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Então a gente viu que assim como a árvore, ela começa com uma plantinha muito frágil e depois ela se torna, né, no decorrer dos anos, ela se torna uma árvore muito forte, né, e muito grande, muito alta. Da mesma forma é o cristão, ele começa também frágil, indefeso, como uma planta que precisa de cuidados, né? E que tem que ter todo cuidado para que um vento não arranque, para que nada possa vir a prejudicar essa plantinha que está nascendo, que no começo é bem frágil. Então é isso que Pedro está falando aqui na sua carta, que todos os cristãos devem ter um amor fraternal uns com os outros, tendo esse cuidado, sabendo que aquele que está iniciando na fé, que é novo convertido, que é um cristão novo aí, ele precisa de um certo cuidado, para que ele possa lá na frente se tornar também um cristão firmado na palavra de Deus. Vamos ver o terceiro tópico? O terceiro tópico diz assim: ganha raízes. E a referência desse tópico está no livro dos Salmos, número 1, nós vamos ver o verso 2 e o 3, que diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nesse tópico fala que ganha raízes, então é assim, a pessoa que vai se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, ela vai lendo, relendo, todos os dias vai adquirindo um conhecimento, o Espírito Santo vai abrindo a mente dessa pessoa, e essa pessoa vai entendendo mais e mais das coisas de Deus. Então ela vai adquirindo raízes, é como uma árvore, e quando a sua raiz vai se aprofundando na terra, isso quer dizer que ela já está se tornando forte, e ela resiste a qualquer coisa, né? Então a gente vai ver que o cristão é dessa forma, e no próximo tópico fala sobre isso. Vamos ver o próximo tópico? Diz assim: enfrenta tempestades. E a gente vai ver que está escrito essa referência em Isaías, no capítulo 25 e o versículo 4, que diz: porque fostes a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Então a gente vê nesse versículo que Isaías está falando que o povo de Deus, né, o povo escolhido do Senhor, ele resiste às tempestades, ele resiste o vendaval, ele resiste às tentações, ele se torna forte. Mas aqui não fala que ele é livre dessas tempestades, mas fala que ele resiste. Então, quando a pessoa está firmada na palavra de Deus, todos os dias, ela tem uma comunhão com Deus, ela tem uma ligação com a palavra de Deus, e ela segue, ela medita na palavra de Deus, então ela adquire forças, né? Ela ganhou raízes, então ela vai enfrentar agora, nesse tópico diz, as tempestades.
E fala nesse versículo que vem pessoas más, né, que tentam abater, que tentam acabar com o ânimo dessas pessoas que estão firmadas em Deus, mas fala que ela enfrenta e ela supera todas as dificuldades, porque ela tem uma fortaleza no momento da angústia, no momento da necessidade, né? Ela tem Deus e Deus dá para ela toda essa força que ela precisa para resistir essas tempestades. Então é como a árvore. A gente vê que a Bíblia fala, né, que a palmeira, o justo, né, aquele que serve a Deus é como a palmeira. A gente vê que a palmeira, quando vem o vento forte, ela vai dobrando, quase que encosta na terra, mas a gente vê que quando o vento passa, ela levanta e ela está de pé, ela não cai. Então, ela não cai porque ela está firmada em Deus, e no próximo tópico nós vamos falar sobre isso. O próximo tópico diz assim: fica forte. Então, é como a árvore que permanece forte. A referência está em 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver o versículo 8 ao 10, que diz: Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Então, assim como a árvore, ela permanece forte, né, depois da tempestade, então aqui o apóstolo Paulo fala para os irmãos em Corinto. Ele fala aqui sobre a dificuldade que vem, mas ele fala que em meio a essa dificuldade é que ele adquiriu uma resistência, uma força em Deus. Então a gente sabe que nessa passagem, né, que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo está falando sobre o espinho na carne, né? Eu sei que é uma polêmica, muitas pessoas, muitos teólogos tentam achar qual seria esse espinho na carne que Paulo pediu. Ele fala no começo que ele pediu a Deus por 3 vezes para que afastasse ele disso. E ele fala que o Senhor respondeu a sua oração dizendo que a graça do Senhor bastaria para ele, né? Então a gente vê que Deus não o livrou dessa dificuldade. Nós não sabemos, pode ser que seja uma enfermidade, pode ser que seja uma tentação, mas não importa. O importante é que era uma coisa que incomodava muito a vida do apóstolo Paulo. E a gente vê que o Senhor Deus falou para ele que a graça que o Senhor estava dando para ele era o que bastaria. E ele fala no final que mesmo com as injúrias, com as perseguições, com as dificuldades, com a angústia, ele fala que em tudo isso ele se tornou forte. Ele fala que quando ele estava fraco, aí é que ele se sentiu forte. Então é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, né, que a gente leu no Salmo 1. Então a gente sabe que a palavra de Deus ela é também simbolizada como a água, né, que vem para lavar, que vem para hidratar, né, trazer vigor. Então a árvore, quando ela está plantada a ribeiros de água, ela vai se tornando forte e resistente. Mas quando ela não tem a raiz profunda e as suas raízes não alcançam a essa água, a essas correntes de água, então a gente vê que a árvore vai se secando e ela morre. Então a vida do cristão é da mesma forma. Assim como a criança ela tem as etapas para que ela venha se desenvolver, né, e vai crescendo até ela se tornar um adulto, né, com várias utilidades, né, com várias habilidades. Então a gente vê que o cristão é da mesma forma. Não tem como a pessoa que acabou de chegar, né, a aceitar a Jesus, acabou de se tornar um cristão, ainda é nova convertida na fé, não tem como ela já pegar um microfone e tentar começar a pregar, a ministrar a palavra de Deus. Mas para isso ela tem que ter, primeiramente, passar pelas etapas do conhecimento, né? E esse conhecimento, como eu disse, não é como o nosso crescimento humano, que chega um certo tempo que para de crescer e não cresce mais.
mas o conhecimento das coisas de Deus, ele é constante. Então todos os dias, nunca é demais. Sempre o Senhor tem nos mostrado coisas novas, né? A palavra de Deus, ela não envelhece. A gente vê que um versículo que a gente leu hoje, o Senhor nos mostrou uma coisa. E se lermos amanhã, o mesmo versículo, o Senhor já nos mostra uma outra coisa a mais. Então, isso é a palavra de Deus. Ela produz esse efeito maravilhoso na vida daquele que tem anseio pela palavra de Deus e se alimenta. Vamos ver agora o último tópico. O último tópico diz assim: dá frutos. Então, é como a árvore, né? Agora ela vai dar os seus frutos. Então, vamos ver no Salmo 92, versículo 12 ao 14. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. E com esse versículo, a gente finaliza dizendo que o justo, né, aquele que está na presença de Deus, ele é considerado um justo, uma pessoa direita e que quer seguir as leis do Senhor, né, e obedecer a palavra de Deus. Então aqui fala que esse justo, que essa pessoa, ela é como a palmeira e como o cedro, né? São as árvores mais altas que existem na face da terra. E fala aqui que é como essas árvores, vai florescer, vai frutificar e estando na presença do Senhor Deus. Então é assim que acontece na vida do cristão. Então, esse cristão que está se alimentando da palavra de Deus como aquela árvore próxima à corrente das águas. Então, você está bebendo dessa água, dessa fonte maravilhosa que é o Senhor Jesus. Então, você vai adquirindo força para resistir às dificuldades na vida. Você vê que o apóstolo Paulo resistiu e ele foi até o fim. No final da sua vida ele disse: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé. Então a gente vê que ele foi um grande exemplo para nós do que é ser um verdadeiro cristão, seguidor de Cristo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então continue com a gente nesse canal AMRL3. Sempre a gente está trazendo aqui conteúdos aqui de primeira, conhecimentos, curiosidades e o principal, que é a palavra de Deus ministrada aqui no nosso canal. Então eu agradeço a você por ter visto esse vídeo até o fim. Deixe no quadro abaixo aí o seu comentário dizendo o que achou desse programa, qual é a sua opinião e se você concordou com isso ou não, né? Diga aí para nós o que você achou sobre esse tema, sobre o desenvolvimento infantil, né? Então eu agradeço mais uma vez e eu te convido a assistir o próximo programa. Até lá! Somente a